Você já sentiu como se não existisse para alguém que é tudo para você? Como se o seu amor fosse invisível e, pior ainda, indesejado. Esse tipo de silêncio não é apenas ausência de palavras, é uma ferida profunda que sangra na alma. Carl Jung, um dos maiores pensadores do inconsciente, dizia que aquilo que ignoramos em nós mesmos atrai situações que nos machucam. E quando somos ignorados por alguém que amamos, o sofrimento é tão intenso que toca as partes mais sombrias da nossa psique. Mas e se eu te dissesse que essa dor tem um sentido, que ela revela um caminho escondido dentro de você? Neste vídeo, vamos mergulhar na psicologia do rechaço, entender o que Jung nos ensina sobre o amor não correspondido e revelar o que o silêncio do outro diz sobre nós mesmos. Se você já foi ignorado por quem ama, este vídeo é para você. A dor de ser ignorado por quem amamos não é uma simples frustração emocional. Ela é um terremoto interno. E segundo Carl Jung, essa dor tem raízes profundas na nossa psique. Quando buscamos atenção, carinho ou validação de alguém, especialmente de quem amamos, estamos muitas vezes tentando preencher algo que falta dentro de nós. Jung chamava isso de projeção, quando partes não resolvidas do nosso inconsciente são colocadas sobre os outros. Ao amar alguém profundamente, podemos projetar nesse outro nossas necessidades emocionais mais antigas, o desejo de aceitação, de pertencimento, de ser visto. E quando somos ignorados, essa projeção quebra. E o que sobra? Um vazio. Um eco interno de tudo o que não foi reconhecido. Segundo Jung, a dor do rechaço toca diretamente o complexo de inferioridade, um conjunto de emoções inconscientes que nos fazem sentir menos do que os outros. Nesses momentos, a rejeição externa ativa o abandono interno. Sentimos como se fôssemos invisíveis, indignos de amor, descartáveis, mas essa dor não é apenas um castigo emocional. Para Jung, ela é um chamado à individuação, o processo de se tornar quem realmente somos, livres de máscaras e ilusões. O rechaço nos força a olhar para dentro, a confrontar nossas sombras e talvez, pela primeira vez, a amar a nós mesmos sem depender do reflexo que o outro nos dá. No mundo visível, ser ignorado por quem amamos parece apenas um acontecimento comum, cotidiano. Mas no inconsciente, onde operam símbolos, arquétipos e forças profundas, esse ato é um ritual silencioso de revelação. Carl Jung acreditava que o ser humano não é movido apenas pela razão, mas também por forças arquetípicas, imagens primordiais que habitam o inconsciente coletivo. E dentro desse universo simbólico, o rechaço é a ativação de um arquétipo poderoso, a sombra. A sombra representa tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos: traumas, inseguranças, desejos proibidos, dores mal resolvidas. Quando alguém nos ignora, esse gesto funciona como um espelho sombrio. Ele revela aquilo que nós mesmos nos recusamos a ver. Na linguagem do ocultismo, isso seria comparável ao momento em que o buscador encara o guardião do umbral, uma entidade simbólica que protege os portais do autoconhecimento. Ignorado pelo outro, o buscador, nós, é forçado a confrontar seu próprio valor sem a validação externa. Mas a mais Jung acreditava que a dor emocional intensa pode ser uma porta para estados alterados de consciência, onde a alma tenta reencontrar seu centro. Nesse contexto, o rechaço pode ser visto como uma provação iniciática, semelhante às experiências descritas nas escolas esotéricas antigas, onde o silêncio do mestre não era abandono, mas um convite ao despertar, onde a ausência era, na verdade, um caminho para a presença interior. Assim como no tarô o enforcado representa uma pausa dolorosa, porém necessária para alcançar a iluminação, ser ignorado também nos coloca de cabeça para baixo, forçando-nos a ver o mundo sob uma nova perspectiva. No ocultismo, a dor nunca é sem propósito. Ela é uma linguagem da alma, uma convocação simbólica para transmutar chumbo em ouro, ou seja, transformar sofrimento em consciência. E aqui está o grande ensinamento de Jung. Ser ignorado não é apenas sobre o outro, é sobre tudo aquilo
dentro de você que ainda não foi acolhido. O outro apenas ativa o que já mora silenciosamente em seu inconsciente. Você pode até achar que ser ignorado por quem ama é apenas um detalhe, uma fase, algo que vai passar. Mas o impacto disso é profundo, silencioso e devastador, especialmente quando acontece repetidas vezes, em momentos de fragilidade emocional. Na prática, essa dor começa a moldar seu comportamento. Aquela mensagem visualizada e não respondida, o olhar desviado, o sumiço repentino de alguém que antes era presença constante. Tudo isso ativa memórias inconscientes, a criança interior que um dia também se sentiu invisível, ignorada, indesejada. E é aí que a psique entra em modo de defesa, ou se fecha em culpa, ou se revolta em carência. Segundo Carl Jung, esses momentos são gatilhos de complexos inconscientes. Ou seja, não é só sobre o que o outro faz, é sobre o que você revive emocionalmente a partir disso. Muitas pessoas começam a distorcer a percepção de si mesmas, acreditar que não são boas o suficiente, buscar obsessivamente a aprovação de quem as despreza, abandonar quem as valoriza por estar presas à esperança de serem notadas por quem as ignora. Essa dinâmica cria laços tóxicos, alimentados por uma ferida não cicatrizada. E o pior, essa dor começa a interferir nas escolhas de vida. A pessoa pode se fechar para o amor verdadeiro, rejeitar oportunidades ou se acostumar a amar em silêncio, como se isso fosse mais seguro do que arriscar-se a ser rejeitada de novo. O problema, segundo Jung, é que tudo aquilo que não é enfrentado no inconsciente se repete como destino. Ou seja, se você não entender o que essa dor está tentando mostrar, ela volta, em outro rosto, outro relacionamento, outro ciclo. E de novo, você se verá sendo ignorado, invisível, silenciosamente esmagado. É por isso que essa dor precisa ser olhada de frente. Ela não está apenas ferindo seu coração, ela está distorcendo seu senso de identidade, sua autoestima, seu poder de decisão. E só quando você reconhece isso é que pode começar a transformar a dor em aprendizado, o abandono em autoacolhimento e o silêncio do outro, em um reencontro consigo mesmo. Entender a dor de ser ignorado à luz da psicologia de Jung é como acender uma lanterna no subterrâneo da alma. Mas a verdadeira transformação só acontece quando essa luz se torna ação. Quando o conhecimento deixa de ser teoria e começa a ser vivência. E o primeiro passo não está no outro, está em você. Observe a origem da dor sempre que você se vê abalado pelo silêncio de alguém. Pergunte com sinceridade: o que exatamente me machuca nisso? É o ato em si, ou a lembrança de já ter me sentido invisível antes? Esse tipo de dor raramente nasce no presente. Ela costuma ser eco de um passado mais antigo, de uma infância onde se sentiu esquecido, de um amor que nunca se completou, de uma ausência que ninguém explicou. Jung diria que há algo não elaborado em seu inconsciente pedindo para ser olhado. E a situação atual é apenas o espelho, dói. Nomeie o que sente muitas vezes. O rechaço nos prende num ciclo de silêncio. Não expressamos, não escrevemos, não refletimos com profundidade. Apenas sentimos. Mas para Jung, o que é reprimido se fortalece. Por isso, o simples ato de dar nome à sua dor já é o começo da cura. Escreva, fale, reconheça, não para culpar o outro, mas para libertar a si mesmo da prisão do não dito. Recolha suas projeções. Você projeta. Todos projetamos. Quando você ama alguém, é comum depositar nesse outro a função de te fazer sentir inteiro, especial, visto. Mas quando esse outro te ignora, a projeção se rompe, e a dor revela uma dependência inconsciente. Jung dizia que a individuação exige a retirada dessas projeções. É preciso reconhecer que o que você procura no outro, na verdade, é uma parte sua esquecida. Retirar essa expectativa não significa abandonar o vínculo, mas reequilibrá-lo. Significa deixar de pedir que o outro te prove o que só você pode, acreditar sobre si mesmo. Transmute o vazio em rito,
Ser ignorado pode parecer uma falha de comunicação, mas também pode ser lido como um convite invisível para uma travessia interior. O silêncio que vem do outro pode ser transformado em um rito de renascimento. Você pode marcar esse momento com gestos simbólicos, um banho que representa um recomeço, um espaço de silêncio onde ouve a si mesmo, uma pequena ação diária que reafirme sua presença no mundo. Jung ensinava que os símbolos têm poder, e ao transformar a dor em símbolo, você começa a se libertar dela. Escolha o caminho da individuação. O objetivo da psicologia profunda não é evitar a dor. É fazer com que ela te leve ao centro de si mesmo. Jung chamava isso de individuação. O processo de tornar-se aquilo que se é, no mais profundo sentido. Sempre que o rechaço vier, pergunte-se: o que ele está tentando me mostrar? Qual parte de mim está sendo convocada a amadurecer? O que ainda está carente de reconhecimento interno? A resposta pode não vir de imediato, mas ao se fazer essas perguntas com honestidade, você começa a mover a psique em direção à completude. Ser ignorado então deixa de ser uma maldição, torna-se uma encruzilhada sagrada entre continuar buscando amor do lado de fora ou iniciar o mais importante dos encontros, o que acontece dentro de você. Há dores que vêm com gritos, outras com lágrimas visíveis. Mas a dor de ser ignorado por quem se ama é diferente. Ela não explode. Ela silencia. Não sangra por fora, mas corrói por dentro. E ainda assim, é nesse silêncio que algo sagrado começa a acontecer. Jung nos ensinou que todo sofrimento que enfrentamos carrega um convite oculto, um chamado à consciência. Nada que nos afeta profundamente é inútil. Nada que nos fere profundamente é por acaso. Ser ignorado não é apenas um problema de relacionamento. É um símbolo, um espelho que reflete uma ausência interna. Aquilo que o outro recusa enxergar em você, talvez você também ainda não tenha olhado com atenção. Por isso dói tanto. Somos condicionados a buscar o amor no olhar do outro, a sentir que só existimos quando somos notados, validados, desejados. Mas a verdade é mais simples e muito mais difícil de aceitar. A dor de ser ignorado só encontra paz quando você começa a se ver. O silêncio que vem do outro é inevitável, mas o silêncio que você cultiva consigo mesmo pode ser transformado. E esse é o maior dos trabalhos interiores: transformar a ausência em presença, a rejeição em autoacolhimento, a dor em despertar. Não se trata de se tornar frio ou indiferente, ou de se vingar emocionalmente. Trata-se de reconhecer que existe um lugar dentro de você, onde ninguém pode entrar, e que esse lugar é sagrado. É nele que mora sua dignidade, sua inteireza, sua liberdade de não implorar por amor. O que Jung chamava de individuação não é um caminho rápido nem indolor. É uma jornada feita de perdas, confrontos e renascimentos. E muitas vezes, ela começa assim, com alguém que não responde, que não nota, que simplesmente vai embora. É nesse momento que a vida, em silêncio, te empurra de volta para casa, para você mesmo. Se esse vídeo tocou em algo dentro de você, se em algum momento suas próprias memórias se misturaram às palavras, então talvez você esteja no exato ponto em que a dor se transforma em consciência. E esse ponto, por mais difícil que seja, é o começo de algo novo. Talvez você ainda não saiba como agir. Talvez tudo continue confuso. Mas mesmo assim, há força no simples fato de reconhecer o que sente. Esse já é um passo imenso e corajoso. Se você quiser compartilhar sua experiência ou apenas dizer "eu entendo" para quem também carrega essa dor, o espaço nos comentários está aberto, como um lugar de escuta e presença. Muitas vezes, a cura começa quando percebemos que não estamos sozinhos. E se esse conteúdo fez sentido para você, considere seguir esse canal. Aqui, cada vídeo é uma tentativa de iluminar, com cuidado, as zonas esquecidas da alma, sempre. Com profundidade, sempre com respeito, sempre com verdade. Você é bem-vindo. E acima de tudo, você é visto. No fundo, não é o outro que nos fere com o silêncio. É aquilo que o silêncio desperta em nós.
A dor de ser ignorado é, muitas vezes, o grito da alma pedindo para ser ouvida, não pelo outro, mas por nós mesmos. É o chamado para parar, de buscar nos olhos alheios o reflexo do nosso valor. É o lembrete de que a verdadeira presença começa quando você decide permanecer consigo, mesmo quando o mundo se ausenta, porque no final não é sobre quem te ignora, é sobre quem você escolhe ser depois do silêncio.